Fala galera, começando mais um EmelhaCast e com mais uma convidada aqui, hoje da região de São Caetano, especializada na parte de nutrição esportiva, clínica de medicina do esporte, enfim, a gente vai entender um pouquinho como que funciona o empreendedorismo nessa área, que é muito pedida, a gente não tinha trazido ninguém ainda para falar sobre isso. E antes disso, a gente tem alguns recados que são importantes. Primeiro, a gente precisa sempre ressaltar a parceria da TV São Caetano, então todos os nossos podcasts, você que está vendo agora ou você que vai ouvir depois gravado, passa tanto na TV São Caetano, que é a NET Claro Canal 3, o streaming da TV, que é na Soul TV, no canal 109, e no meu YouTube, todas as quintas-feiras, às 9 da noite. Essa parceria ela tem trazido para a gente oportunidades de empreendedorismo, contar histórias de sucesso de pessoas que colheram uma trajetória de dificuldades para ter algum tipo de sucesso, mas principalmente para falar da inspiração, de como cada uma delas conseguiu transpor desafios, barreiras para fazer o negócio acontecer. Então você que está assistindo sempre tem um momento onde você tem uma dúvida, uma insegurança, algum medo, e as pessoas que estão aqui já passaram por isso e podem compartilhar com vocês como vocês podem ultrapassar essas barreiras, vendo que uma pessoa igual a você passou pela mesma situação e pode te dar um caminho diferente para a tomada de decisão que você precisa. Então, esse é o nosso propósito, é assim que a gente se conecta com as pessoas e o propósito fica cada vez mais claro porque a gente quer trazer isso como solução para vocês e para vocês poderem abençoar a vida de outras pessoas também. Sem mais delongas, estamos aqui com a doutora Bruna Amaral. Coisa mais linda, gente. Olha aqui, ó, vai se apresentar para vocês. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer ter você aqui. Espero que você possa compartilhar toda a sua trajetória, que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da sua história. Se apresente aí para as pessoas. Certo. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, é uma honra estar aqui participando com você desse programa, onde a gente pode mostrar a nossa história, né? Incentivar novas pessoas também no empreendedorismo. Eu sou Bruna Amaral, para quem não me conhece, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva, modulação intestinal, clínica e também materno-infantil. Atuo na minha área já há 8 anos, tenho clínica própria também há 6 anos e já estou nessa caminhada já faz todo esse tempo. Que legal, Bruna. As pessoas vêm pedindo para a gente programas voltados para a saúde. E esse mundo fitness, nutrição, etc e tal, contando um pouquinho da sua história, como foi para você se formar, enfim, de onde que veio esse estímulo de quero de verdade atuar com nutrição, depois ter uma clínica? Conta aí essa trajetória, como começou. Na verdade, né, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Já nessa idade eu já procurava saber sobre mais nutrição, porque eu era uma pessoa muito magrinha, a gente não tinha tanta informação igual hoje em dia, né? E eu lembro de pequena, entrava nas farmácias e ficava enlouquecida quando eu olhava um monte de vitamina, whey protein, né, que já tinha muito nessa época. Eu falava, quanto que eu posso comer disso, né? O que eu posso fazer? Qual a quantidade? Como que eu sei, né, dessas coisas? E eu lembro até que eu fui num dia na farmácia e perguntei pro farmacêutico, como eu sei se eu tenho diabetes, se eu sou diabética, como que funciona? E ele, ao invés de me explicar, ainda falou, ó, seu pai e sua mãe não têm diabetes, você também não é diabética. Isso sempre ficou muito na minha mente, né? Então eu falei, cara, eu quero estudar alguma coisa em que eu entenda que eu possa ajudar as pessoas também que têm essa dificuldade, né, sobre esse mundo também da academia, do aumento de massa muscular, do quanto que eu posso comer de alimentação e tal, e foi surgindo sempre essa ideia. Tinha pessoas já que me inspiravam, inclusive eu falo que nessa época, eu tinha uns 16, 17 anos, o Paulo Musi, inclusive, ele já fazia atendimento, né, então era uma pessoa que eu me inspirei também bastante, que eu falava, gente, se ele faz alguma coisa nesse sentido do esporte, para a mulher também deve ter, né, uma porta que vai se abrir, porque na minha época, a academia, por exemplo, né, pensei em ser personal, estudar educação física, mas era muito voltada para o público masculino. Só os homens tinham esse acesso na musculação. Mulherada ficava muito na parte da bicicleta, do spinning, eu não gostava disso. Eu falei, eu quero entrar na musculação. Uhum. E aí eu fui estudando e vendo que tinha essa oportunidade de fazer nutrição, depois pós-graduação. Infelizmente, a nutrição, tanto quando me formei, né, que foi em 2015 até hoje, a gente não tem uma segurança de atendimento clínico. Ela é muito voltada ainda para a UAN, que é a parte das empresas, onde, né, cuida ali da alimentação, do funcionário, das compras, da administração. E a gente tem essa necessidade de fazer uma pós-graduação. E a gente aprende muito nessa questão da prática também. Quando eu iniciei,
eu comecei a atender, eu lembro que eu falei assim, eu saí da faculdade, eu falei, pronto, agora eu não tenho uma segurança nenhuma de o que eu tenho que fazer. E eu saí pesquisando, assim, né, no Google, o que a nutricionista solicita de exames de sangue, porque eu falei assim, eu quero fazer uma consulta, né, passar para o meu paciente como eu gostaria de ser atendido também. Então, eu quero solicitar exames de sangue, eu quero entender a rotina dele, eu quero respeitar o que ele gosta de comer, eu quero que ele consiga pagar aquilo que eu estou fornecendo para ele, né. E eu entrei, assim, na nutrição sem saber praticamente nada, mas eu sempre conversei muito comigo e falei: "Não, vou colocar na minha cabeça que eu sei tudo, por mais que eu não saiba, porque eu tenho que mostrar segurança para esse paciente". Bati na porta das academias X do bairro e falei: "Eu atendo, sou nutricionista, gostaria de uma sala para atendimento, né, vou te passar um percentual, tal". E, incrivelmente, eu tive uma porta aberta ali de 3 academias, Que inclusive que legal. até hoje são meus parceiros, a gente indica, né, eu indico o paciente para eles, eles indicam o aluno. E eles me abriram essa oportunidade. Levei minha balança, levei meu adipômetro, sem bagagem nenhuma de experiência em clínica, né? Mas sabendo exatamente o que eu queria fazer, quais as perguntas que eu ia fazer. Lembro que eu não tinha nem programa, eu pegava o Word, né? Escrevendo o nome do paciente e tal. E o meu primeiro paciente, que até hoje ele não sabe que ele é o meu primeiro paciente, 8 anos, olha só, né? Eu falo que o paciente ele vai, né? Tem a rotina dele, acontece alguma coisa, depois ele volta. Em 8 anos eu já atendo esse paciente, ele nunca soube que ele é o primeiro. Ele chegou na porta da academia e eu falando, nossa, já rezei, né? Falei, meu Deus do céu, tô nervosa, mas não posso demonstrar isso. E eu falei assim, ele era vegetariano, que já era uma coisa assim, fora do que a gente tinha aprendido tudo na faculdade, era um desafio, né? Ele queria aumentar a massa muscular sendo vegetariano. Eu falei, gente, já é um paciente assim super. Só que quando eu fui atendê-lo, quando ele chegou na porta da academia, eu falei, boa noite, seja bem-vindo. Eu fui toda linda, né? Dar um beijo nele, ele já chegou pra trás assim e me deu a mão. Nisso já criei um bloqueio. Eu falei, meu Deus, esse cara, ele já me odiou logo de cara, né? Aí fui pesar, começou a dar um monte de coisa errada, assim, pesei ele, a balança não funcionava, tal. Aí eu já fiquei meio nervosa, mas até hoje ele não sabe que ele é meu primeiro paciente, e eu acho que ele gostou da consulta porque até hoje ele passa Espera um comigo, né? pouquinho. E na nutrição, na questão do esporte, como eu sempre fiz atividade física, então eu já entendi um pouquinho mais de suplementação, o que era whey, o que era creatina, glutamina, então eu já estava um passo à frente das meninas na minha faculdade, né? Mesmo assim, eu terminei a faculdade, já emendei a pós-graduação em esporte, porque eu sabia realmente que seria necessário, mas mesmo assim eu já ia prestando os atendimentos, né? Até que eu conheci a minha sócia, inclusive na academia, que é a doutora Aline, que ela é nutróloga, médica do esporte também. Ela já tinha esse nome Nutromais, né? Já tinha toda essa ideia de atendimento, fazia atendimento uma vez na semana e eu comecei a passar a atender com ela uma vez na semana, inclusive foi lá no Anália Franco, né? A gente atendia pelo menos uma vez na semana. Tinha dias que a gente chegava às 5 horas da manhã para atender o paciente às 6, o paciente desmarcava, o próximo paciente era só às 7 horas da noite, a gente ficava o dia inteirinho esperando esse paciente chegar. Então, nunca foi tão fácil. Tinha às vezes, assim, a maioria das vezes, né? A gente tinha paciente a cada 15 dias. Hoje a gente tem uma agenda, graças a Deus, lotada. Que eu falo que se a gente tiver horário 10 horas da noite, tem paciente para 10 horas da noite. É o dia inteiro. A gente atende mais de 8 pacientes por dia, todos os dias, né? E olhando lá atrás, há 6 anos atrás, a gente tinha somente uma salinha e 2 pacientes a cada 15 dias. Era bem mais precário, né? Que legal. Então, Lembrando de tudo que você está falando aqui, todo mundo que passa aqui conta o início de história e deixa sempre uma coisa claro. uhum, A grande maioria não sabia muito bem o caminho, mas sabia que se tivesse uma ação específica para fazer, que o caminho ia ser mostrado no dia a dia. Então, por uhum, exemplo, tem muita gente que fala aqui de ou quando se formou, ou quando resolveu empreender de alguma forma e uhum, não sabia o que fazer, como passo. Como que eu vou captar um cliente? De onde eu vou tirar uma oportunidade? Quando uhum, você dá as caras e usa o ambiente que você vive, você começa a entender que muito perto de você ali já tem um monte de oportunidade. Então uhum, você foi em academia, você deu a cara a bater e uhum. por isso você teve oportunidades para poder começar a fazer os teus negócios, as tuas parcerias, enfim. Então você que está assistindo a gente, toda vez que isso acontece, e aí a gente já está indo, já ultrapassando aí a barreira dos 20 podcasts, todo mundo fala a mesma coisa. Se você hoje está iniciando um processo da tua profissão, um processo de empreendedorismo, acabou de se formar, não fica preocupado em fazer plano de ação, não fica preocupado em criar um business plan ou chamar um especialista para te... Não. Pega quem são as pessoas mais próximas de você hoje e começa a oferecer o seu serviço para essas pessoas que estão aqui.
gente teve exemplos aqui de pessoas que deram consultoria de contabilidade para os seus professores. A gente está tendo um exemplo aqui agora de academia que você treina, você vai lá e oferece seu serviço, leva suas coisas, vai fazer parte de nutrição. Então, o que falta para você hoje é você olhar para quem está perto de você e você começar a oferecer. E esse caminho vai te levar para outras situações. Entendendo que você escolheu a parte de nutrição esportiva. Por que a nutrição esportiva? E você é uma entusiasta, você treinava, o que você fazia que te chamou a atenção para essa área e você teve essa paixão aí para iniciar? Como eu falei, eu era muito magrinha, né? Eu tenho 37 anos, eu treino desde os meus 17 anos, justamente porque eu não gostava daquela imagem que eu olhava, né? Me via no espelho, não gostava e gostaria de mudar. E eu falei, não, preciso mudar e para isso tem que fazer musculação. Tanto que no começo, né, não tinha tantas pessoas magrinhas querendo aumentar a massa muscular. Então tinha aquela questão de o pessoal olhar na academia, nossa, o que tá fazendo aqui? É muito magrela, né, tal. E por me basear na minha história, eu quis ajudar outras pessoas também, não só nessa questão de massa muscular, porque hoje em dia, né, quanto na questão de emagrecimento, da imagem estar linkada ali também com a saúde, que hoje em dia, assim, as pessoas, elas me procuram por ser nutricionista esportiva, por quererem iniciar uma academia, um estilo de vida diferente. Porém, quando passa comigo em consulta, eu vejo que não é somente prescrição de um suplemento como a pessoa achava, né? Esse paciente acha que tem que ser. Porque quando eu solicito exames de sangue ou faço uma anamnese, vendo que a pessoa tem algum distúrbio, principalmente ansiedade, né? Que a maioria das pessoas tem ansiedade, depressão, então, falta de vitaminas, então tem que corrigir a base. Então não é só chegar a passar um suplemento, uma restrição alimentar ou ajustar a alimentação, é corrigir o que ela precisa, mas normalmente eles me procuram por conta do esporte. E, na verdade, eu acabo abrangendo todas essas questões, né? Então, se uma mulher tem ovário policístico, endometriose, tem alguma outra doença, uma diabetes e tal, eu tenho que resolver essa questão. E eu sempre fui uma nutricionista que eu sempre fui muito estudiosa. Então, não chega um paciente em mim e eu falo, eu não sei resolver, vou passar para uma colega. Tudo eu tenho que ir atrás em busca disso, não por egoísmo, e sim por saber que ser. E eu falo assim que eu me cobro isso de ser uma nutricionista perfeita. Então, se o paciente ele tem uma causa, eu tenho que saber resolver. Se eu não consigo, né, porque nem tudo está ao meu alcance, como assim, nessa questão hormonal, preciso de um médico, né, igual eu tenho essa minha sócia, que é minha parceira e tal, eu preciso, ao máximo, encaminhar ele para um especialista, seja psicólogo, seja um personal, seja um médico, agora para outro nutricionista, não, eu vou resolver e eu vou estudar para resolver o seu caso. Entendi. Muito bom, senhora. Pensando nessa questão de que você falou que você era magrinha, quis treinar, e, enfim, isso fez com que você entrasse para essa parte específica. Você acabou de reconhecer que tem uma base que precisa ser ajeitada. E você está falando um pouco já da sua metodologia, né? Sim. Mas antes de falar da metodologia, quando você criou com a tua sócia a Nutromais, como que foi esse início? Porque você falou de atender clientes a cada 15 dias, etc e tal. Eu imagino que vocês tiveram algumas barreiras para continuar, algumas inseguranças, alguns medos que possivelmente poderiam vir. Será que vai dar certo? Será que não vai? E pensando nesses medos e nessas inseguranças, como é que vocês conseguiram sair de 2, 3 clientes para ter a agenda lotada até hoje? Esse caminho não constrói do dia para a noite. Exatamente. Eu falo que é muito resultado, né? A gente trabalha muito com a indicação. O paciente passou em consulta, gostou do nosso atendimento, que é bem diferenciado, né? Porque muitas pessoas confundem o atendimento particular. Hoje a gente só faz consulta particular do que consulta no convênio. Né? A gente tem muita atenção com o paciente. A consulta normalmente é de 1 hora, da doutora 1h30, por exemplo. Então a gente dá toda a atenção e o paciente ele se sente abraçado e conseguindo resolver o problema dele, a gente tem indicações. Então ele acaba indicando muitas as outras pessoas também, né? E a gente trabalha muito com isso. Um teve resultado, indica para o outro, que indica para o outro. Então hoje em dia a nossa agenda é lotada por conta de indicação mesmo dos pacientes. Então por ser um atendimento humanizado, né? Que é o que eu falo, a gente prioriza ali cuidar, né, da saúde, entender o que ele quer, o que ele precisa e não trabalhar com falsidade nessa questão de marketing, de dinheiro, de falsidade. E eu recebo muitos pacientes, inclusive, de outros médicos e de nutricionistas também, que, infelizmente, a gente não tem tanto profissional humano.
né? Então, acho que o nosso destaque maior é essa questão de humanizar. Eu tenho pacientes que vieram, até essa semana mesmo atendi uma paciente que o caso dela é depressão, e ela passou com uma outra colega nutricionista, né, que eu nem procuro saber nomes, mas que acabou prezando só na questão do emagrecimento, fez uma restrição, tirou totalmente carboidrato, doce, açúcar. Nessa Piorou a paciente que condição tem, dela. piorou a condição. Então tem que tomar cuidado, entender a fase do paciente. Uma coisa é você conseguir fazer um paciente emagrecer, que já tá com uma cabeça boa, já tá com um treino, né, bom, não tem nenhum problema ali psicológico, nada no trabalho acontecendo. Outra coisa é atender uma paciente igual esse caso, que foi uma depressão e que a nutricionista ela foi responsável, sim, pela piora dela na depressão. E aí eu falo que, por que humanizado? Que quando eu penso assim, essa pessoa ela tem depressão, tirou o carboidrato e fez uma restrição, ela piorou, só que só por ela piorar, ela piorou no sentido total. Então essa pessoa ela fala assim, olha, eu não consigo fazer o que a nutricionista mandou, ela se sente frustrada, que de vez de tirar ela do buraco, coloca ela no buraco mais fundo ainda, porque ela vai se sentir horrorosa. Como que as pessoas conseguem e eu não consigo? E ela não tem noção que foi por conta daquele carboidrato, daquele açúcar que ela estava habituada a comer, que causou uma piora. E aí você frustra a pessoa e faz ela ficar pior do que ela já estava. Então é por isso que é humanizado, você entender. Tem pacientes que às vezes eu quase não falo de nutrição. A gente conversa para ela descarregar o que tá, né, dentro dela, emocionalmente falando. Eu dou alguns exemplos de algumas outras pessoas, ou o meu exemplo mesmo do que aconteceu, para ela entender que não é só com ela essa questão. E aí na alimentação a gente faz uma reeducação alimentar para ela conseguir se adaptar. Né? Eu tenho um chatzinho onde as pessoas conseguem tirar as dúvidas, então eu consigo ficar mais próxima dessa paciente também, porque a nutrição não é você prescrever uma dieta, entregar e falar, acabou. Né? Você tem que acompanhar, entender por que essa paciente não consegue fazer. Tem casos que eu não posso mais atender, no sentido, já chegou o paciente que eu falei, olha, melhor você fazer a terapia, né? Já que você não pode juntar as duas coisas por conta financeira mesmo, né? De questão financeira. Faz a terapia e quando você tiver melhor, a gente faz a questão da nutrição, porque realmente estava num nível que ela não ia conseguir acompanhar, nem fazendo algo bem legal, interessante, né, para essa paciente. Isso acontece também com bastante frequência. A gente saber o que dá, o que não dá para fazer e ajudar a paciente de uma forma humanizada. Tanto na nutrição quanto na medicina a gente tem esse atendimento, porque tem bastante paciente, bastante atendimento na nossa clínica. E me fala uma coisa, você falou do carboidrato aí para uma pessoa que está depressiva ou uma pessoa que está com algum tipo de problema emocional. Sim. Só que, assim, as pessoas que estão vendo aqui não entendem de nutrição normalmente. Uma nutricionista talvez vai entender melhor, um médico, enfim. Mas o que é legal falar é o seguinte, eu mesmo já passei por situações onde eu vou ou num médico que é do esporte ou num nutricionista que tem uma formação em medicina que é do esporte, a pessoa olha para mim e fala assim, olha, Luiz, você tem que fazer isso aqui, essa é a dieta, esse aqui é o teu cronograma de treino, etc e tal. E a pessoa não me pergunta histórico, ela não me pergunta o que eu já passei, ela não me pergunta o que eu gosto ou não de comer, o que eu como que me deixa mal, o que eu como que me deixa bem. Explica em 2 momentos. O porquê do carboidrato não ser tirado ou ser tirado impacta em quem tem um quadro depressivo ou emocional. E por que nessa área a gente tem tanto problema com pessoas que agem de forma superficial e não querem entender o quadro da pessoa e quer replicar, copia e cola para todo mundo. Sim. Primeiro que o carboidrato, né? Para quem não sabe o que é o carboidrato, é quando você consome arroz, mandioca, batata, pão, tapioca, né? Normalmente, esses que eu citei, né? Que muitas pessoas sabem, né? Que tem aquele arroz, feijão, legumes, a proteína, que seria a carne. Né? Então, hoje em dia, o carboidrato já é muito mais conhecido do que antigamente. Ele é fonte de energia imediata. E ele libera serotonina, adrenalina, que é o hormônio do prazer. Então, quando você tira, você gera o quê? Um estresse no nosso cérebro por retirar esse alimento que é energia e faz o quê? Seu corpo ele vai precisar de energia de qualquer maneira, se você não der, ele vai ter que converter esse alimento. Então, por exemplo, eu vou comer só carne e vou comer salada, por exemplo. Seu corpo ele precisa de energia, então ele vai converter essa proteína em carboidrato. Só que para isso acontecer, gera essa questão do estresse. Então, tem queda de cabelo, tem um nervoso. Então, se você é uma pessoa ansiosa e você precisa de serotonina, que é o carboidrato, que é o açúcar, tal, você acaba piorando esse quadro. Então, se você consome também o excesso dele, você gera uma compulsão, que normalmente quem é ansioso tem essa compulsão. Sempre que você come, seu cérebro viu que está ótimo para ele, né, que liberou esse hormônio do prazer, que é a serotonina, e fala, eu quero cada vez mais esse alimento, porque tá me gerando bem-estar.
E aí, na nutrição, a gente faz o quê? Diminui, não tira, aumenta fibras, aumenta proteína, para que você tenha acesso ao carboidrato, mas que não seja a sua fonte principal ali, porque sempre que você come o carboidrato, você leva insulina, que é um outro hormônio que quebra esse carboidrato. Sempre que você fica comendo e elevando cada vez mais, você acaba ficando cansada, sonolenta, resistência insulínica, ou seja, você ganha muito peso e você não consegue emagrecer porque seu metabolismo ficou muito lento. Então, na nutrição, é você pôr um pouquinho de cada coisa, não excluir, não tirar tudo totalmente. E também, lógico, vai de pacientes para pacientes. Tem pacientes meus, né, a maioria que é atleta e precisa muito da fonte de energia, de carboidrato. A gente está falando a questão de restrição num caso de ansiedade. Eu nunca tirei nenhum tipo de carboidrato de nenhum paciente. O que eu faço é fracionar em momentos certos também, que ele precisa dessa fonte de energia, mas tirar, igual muita gente faz, isso não pode acontecer, porque realmente eu pioro o quadro do paciente em qualquer situação. Tá, e pensando no seguinte, você está dizendo pra gente que pessoas que têm um quadro de problema de ansiedade, depressiva, etc e tal, que busca, como qualquer pessoa que vai para um terapeuta, vai falar assim, cara, você tem que se exercitar, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem. Aí essa pessoa vai lá e indica um nutricionista ou um médico especializado no esporte. Aí ele chega numa consulta, olha para a pessoa está acima do peso e fala assim, não, você tem que fazer restrição aqui, eu vou fazer, você toma isso e aquilo, etc e tal. Eu tô ferrando ainda mais com o emocional daquela pessoa. Você porque, na verdade, você vai iludir esse paciente. É o que acontece muito, é efeito sanfona. A pessoa realmente ela emagrece em um mês, às vezes 5 quilos, 10 quilos, perde massa muscular, porque esse nutricionista ele também não tá pensando no músculo, tá pensando só na gordura. Aí você ilude a pessoa, né? Que você fala, nossa, eu perdi 10 quilos, ele é maravilhoso, vou trazer mais paciente pra ele. Só que aí, depois de um momento, o corpo ele vai sentir falta, você não vai conseguir acompanhar a alimentação, um mês é quase impossível ficar ali, né, sem ter nenhuma queda de querer comer uma pizza, uma esfirra. Quando você voltar a comer, você vai comer em muita quantidade. E é isso que acontece, é efeito sanfona. A pessoa faz muita restrição, emagrece, depois que ela come, volta tudo. Eu recebo todos os dias pacientes se queixando que emagrece e volta. Porque faz muita restrição. Então, é ideal você emagrecer com saúde, aos poucos, do que você fazer algo muito restrito. Ou seja, você está dizendo o seguinte, a pessoa recebeu um diagnóstico que ela tem que treinar e que ela tem que se alimentar melhor. Por quê? Porque ela está ansiosa, ou está num quadro de depressão, enfim. Se ela for para um profissional que não sabe fazer esse processo 360, aprofundar aquela dor, entender por que a pessoa está passando por aquilo, e entender que ela tem esse histórico, ela vai ferrar ainda mais com aquele quadro. E se aquela pessoa mesmo assim for dedicada ao ponto de seguir 30, 40 dias aquilo, qualquer ser humano, nenhum deles vai aguentar essa situação por muito tempo. Então ela vai falar assim, pô, eu tô criando uma dor ainda maior aqui, eu não quero viver dessa forma, porque isso não é vida. E o que você está dizendo aqui, que é o oposto disso, que eu quero já te fazer essa pergunta, é quando você olha o histórico como um todo, você cria uma nova abordagem como uma metodologia de vida. Você está criando uma rotina que aquela pessoa consiga fazer isso de forma sustentável, não sinta tanta insatisfação, não sinta tanta dor, mas que ela tenha ali uma correlação de custo-benefício, de qualidade de vida para poder seguir. Entrando nesse detalhe, como é que funciona esse programa seu? Se é mais humanizado, as pessoas precisam entender o que a Bruna consegue fazer dentro da Nutromais, como nutricionista especializada na área esportiva. Você tem algum tipo de programa de acompanhamento? É só consulta? Quanto tempo dura? Explica para a pessoa que está vendo aqui agora como que você faz, como é que você cuida dos teus pacientes e como é que você aprofunda esse cuidado. Certo. Normalmente, quando a gente consulta comigo, lá eu tenho 3 tipos de plano, que é o mensal, que é para aquela paciente, normalmente eles indicam mensal quando não me conhece, já passou por muito nutricionista e ficou com o pé atrás, porque realmente é isso que você falou, a questão do profissional. Né, eles querem saber muito. Também eu acho que é um pouco mais de desespero e insegurança. Quando eles falam, vamos fazer uma restrição, por quê? Se o paciente não emagrecer 2, 3 quilos, ou 5, 6, não vai voltar em consulta. Então, esse nutricionista que pensa nesse sentido, ou esse médico, né, em si, que vai passar um monte de medicação para emagrecer, ele tá pensando no lado dele só. Ele não tá cuidando do paciente. Ele tá pensando em ganhar dinheiro, ter mais paciente, dar resultado. Só que a longo prazo, não. Lá na minha consulta, o que eu faço? Uma anamnese, então eu pergunto certinho. Como tá? Primeira coisa, como é o sono do paciente? Se ele não dorme bem, pronto, já começou por aí. Porque você libera o cortisol, o hormônio do estresse, você acaba aumentando gordura corporal também. Se você não dorme, você tem um estresse durante o dia inteiro, você gera uma compulsão alimentar, porque o seu cérebro precisa descansar e você não deu esse descanso para ele.
Se o seu intestino não funciona, que é outra primeira pergunta que eu faço, o intestino, então você tem que fazer cocô todos os dias. Muita gente ainda tem vergonha de falar sobre o cocô. E eu, por ter feito modulação intestinal, a gente vê que o cocô fala muito sobre a gente também. Se o intestino não funciona, você também tem um outro problema, que aquelas fezes estragam dentro de você, você não tá bebendo muita água, não tem qualidade, você vai ficar estressado, seu trabalho vai ficar pior. Então, você vê como a base da nutrição, ela atinge exatamente essa questão também do trabalho. Talvez você não vai bem no seu trabalho ou está estressado, não pelo trabalho, por conta da sua qualidade também de saúde. Depois eu pergunto qual tipo de doença que tem, os medicamentos, se toma algum, né? Vou perguntar rotina alimentar, porque eu sou uma nutricionista que eu gosto de eu me encaixar no paciente. Tem pacientes que eu atendo que eu vou falar oi, a pessoa já vai até pra trás, assim, quando me vê. Tipo assim, eu fui numa nutricionista, acham, né, que eu sou nova, e falam assim, eu fiquei meio com medo de você, eu achei que você fosse passar receitinhas, passar não sei o que, tal. Eu falei, não, eu vou me encaixar no que você consegue, não tenho tempo, vamos levar coisa prática. Trabalho em casa, então a gente tem ali um aporte maior, consegue, né, fazer uma receitinha, alguma coisa, comer. Não consegue comer, consegue pedir a marmita, peça de um restaurante fit, né? Não vai pedir de um restaurante ali que coloca óleo, coloca muito sal. Então, ele entra nesse sentido. A pessoa fala, não tem desculpa. Não tenho tempo, você vai fazer uma refeição com um tempinho maior, a cada 4, 5 horas, não precisa ser a cada 3 horas. Né, tudo depende, lógico, do objetivo. No caso de hipertrofia, por exemplo, a pessoa tem que consumir 8, 9 refeições. Aí ela tem que ser mais regradinha, né? Mas normalmente essas pessoas que querem hipertrofia, elas têm essa consciência que tem que comer mais e bonitinho. Pensando nessa forma humanizada de atender os pacientes, né? Eu criei um programa de 45 dias, que eu conto com outros profissionais para me ajudar nessa jornada, que é o personal trainer, e eu consigo também cuidar da parte emocional com a psicóloga. Então, nesse projeto, né, tem essa ajuda, essa contribuição também dos outros profissionais, e eu fico mais com essa parte da nutrição, em conseguir acompanhar ele mais de perto, ter consultas nesses 45 dias, não somente uma, né, mas mais de consulta, inclusive online, através de aplicativo também consigo trazer ele mais próximo a mim, para que a gente consiga chegar juntos nesse objetivo, né, de uma forma que ele não se sinta largado, né, como a maioria dos profissionais fazem, né, e se sinta mais abraçado, acolhido, e a gente consegue traçar juntos nossas metas e consegue chegar num objetivo dentro desses 45 dias. Resolve, então, de fato, ali um problema que tiver emocional, um problema de atividade física, e aí você coordena esse teu programa pensando no seguinte, só vou fazer a nutrição se eu tiver um diagnóstico tanto profissional da parte de saúde, quanto da avaliação física para ele ter o melhor resultado possível em 45 dias. Exatamente. Muito bom, parabéns. Depois a gente parte também, né, para esse plano que é o trimestral. Essa é a base para você ir para o trimestral. Exatamente, que aí no trimestral tem acompanhamento um pouquinho, né, mas eu falo de liberdade, a cada 30 dias ele vai em consulta, mas também fico próximo a ele, né, através de ajustes na alimentação, chat e ensino, que é o principal, Luigi, é ensinar o paciente por que aquilo está sendo feito e ele acabar entendendo também sobre nutrição. Porque hoje o que eu vejo a dificuldade maior, né, eu tenho assim tanta credibilidade hoje em dia com os pacientes que eles têm uma resposta médica, né, tá fazendo um acompanhamento, passa com outro médico e tal, e eles me trazem o que o médico falou para ver se eu topo, se eu aceito, se eu tô de acordo com o que o médico, né, trouxe para ele de conduta da medicina. E muitas vezes, infelizmente, profissionais, né, médicos também estão bem mais difíceis. Muitos embates. De serem capacitados, porque, na verdade, eu consigo mostrar para o paciente por que eu tô tendo essa conduta, né, com ele, por que eu tô passando essa prescrição de manipulados, que seja, vitaminas, que ele entenda. Então, eu pego um exame de sangue, onde o médico falou que estava normal, mostro para ele o que é ser um normal e vamos supor, né, para vocês entenderem melhor, um ferro. Um ferro legal no exame de sangue tem que estar acima de 67. Eu pego um paciente com ferro que está 30 e o médico falou que estava tudo normal, está dentro da referência, só que a referência é de 20 a 80, por exemplo. Ele é ao extremo, né? E aí eu explico para o paciente, o ideal seria acima de 67, está 30. O que você pode sentir com esse ferro baixo? Cansaço, tontura, fadiga, não aumenta a massa muscular, sonolência o dia inteiro, né, vertigem. Aí a paciente mesmo raciocina, tô sentindo tudo isso. Então quem é que estava com a razão? O médico que falou que estava normal, ou o nutricionista que está te mostrando por que tem que acontecer essa prescrição? Então, só de você ensinar, eu acho que assim, as pessoas, elas são muito carentes de informação. A pessoa bem informada, ninguém mais engana ela.
E eu vejo que acontece muito isso na medicina e na nutrição. Então, se você explica a cada consulta um pouquinho de cada, ela não precisa entender sobre insulina, sobre metabolismo, sobre hormônios. Isso que se você coloca no dia a dia, né? Outro exemplo que eu dou para o paciente, que eu gosto muito de ensinar sobre nutrição, porque muita gente acha que dieta é só você colocar no aplicativo, contabilizar ali as calorias, né? Que eu recebo muita gente assim, você passa as calorias, eu vou colocar lá no aplicativo. Eu falo, seu aplicativo, ele é uma nutricionista? Não, não é. Eu falei, sabe qual que é a função da nutricionista? É te ensinar e te mostrar, na verdade, o que é uma rotulagem nutricional. Não adianta eu colocar calorias ali e aí eu pego a tela do computador e mostro, né? Um rótulo do leite, por exemplo. Aí eu pego ali, olha ingredientes, leite, química, açúcar. É isso que você coloca nas suas calorias. É saudável? Seu aplicativo ele não vai fazer isso. Aí eu mostro um outro tipo de leite, tipo A, por exemplo, que tem só leite, acabou. Então eu ensino para ele também sobre o produto que ele tem que consumir e comprar. Não é somente calorias. Então as pessoas elas acabam aprendendo na consulta também e por isso que eu acabo tendo muita credibilidade nesse sentido que eu me orgulho muito, né, do paciente não confiar ali num médico, num outro profissional que seja, sem antes falar comigo e falar, Bruna, você tá de acordo, não é por né? nada, Muito né? legal. Esse reconhecimento vem porque os médicos são superficiais no que fazem, batem o olho ali e falam, não, tá tudo beleza aqui, não tem problema nenhum, não. Às vezes até, assim, preguiça mesmo de fazer um trabalho mais profundo, Sim. Porque se ele pode atender 20 num dia, por que ele vai atender 10 para dar um melhor atendimento para 10, né? Exatamente. Isso a gente vê muito, não dá para generalizar, óbvio que tem outras pessoas que prezam por qualidade, Sim. mas quem vai fazendo esse trabalho vai se destacando. Eu percebi em algumas das conversas, até de bastidores que a gente teve, que você é muito procurada para casos complexos. Muitos casos de intolerância, muitos casos de problema intestinal, enfim. E dentro desses problemas, você consegue, mais do que a grande maioria, resolver esses problemas. Então, conta pra gente um pouco disso, e se você puder contar algum caso específico que você fez e que foi assim, uma orientação médica que batia totalmente, ninguém encontrava um resultado e você foi lá e conseguiu. Conta um caso desse e depois eu quero entrar no teu programa de 3 meses para entender melhor. Isso é muito legal, porque não tem caso assim, eu falo que semanalmente eu recebo essas questões, né? Tem coisa que eu falo, fica limitado na questão da nutrição, que é a medicina que tem que resolver, principalmente a parte hormonal, né? A parte de uma medicação, eu não posso fazer essa prescrição, mas a gente tem, assim, eu pelo menos tenho o estudo ali, sabendo exatamente o que precisa ou não. Esse caso mesmo, semana passada, atendi uma paciente, onde eu diagnostiquei que ela tem Hashimoto, que é uma doença, né, autoimune da tireoide, e nos exames de sangue, se ela pede os exames só T3, T4, que é um exame de tireoide, ela não aparece. E pedindo um outro exame, esses exames, deixando bem claro, quem solicita é a minha sócia, que é a doutora Aline, né? Então, o convênio normalmente ele não aceita uma solicitação de nutricionista, somente no particular. Então, eu tenho essa contribuição também dela, tanto porque se alterar algo hormonal, algo que não está no meu alcance, eu sempre encaminho para ela, né? Essa paciente acabou vindo de um outro médico, né? E eu falei, passa aqui com a doutora, que também é muito solicitada, não tem mais horário na agenda. E ela falou, não vai dar pra passar, vou passar na minha, né? Então tava claro que ela tinha Hashimoto, tava ali aumentando essa questão da parte ali da tireoide dela, dos anticorpos. E eu falei, você vai precisar de uma medicação. E ela foi na médica, e a médica falou assim, não, tá tudo normal. Eu falei assim, mas avisa a médica que você tá com sintomas de cansaço, né? Não tem vontade de levantar da cama, tal. Acaba também engordando por conta da questão da tireoide, né? E a médica simplesmente falou, não vou passar porque tá tudo normal. Pô, tava aumentando. A cada 3 meses tava aumentando mais. Ou seja, ela precisa da medicação. E a minha conduta é, olha, desculpa, não posso, né, falar da conduta médica, mas agenda com a nossa médica aqui da clínica tal, que ela vai te orientar melhor e fazer a prescrição que tem que ser feita. Muitas vezes eu tenho que fazer isso. Já chegou paciente tomando, né, que agora é moda, tomar algumas medicações para emagrecimento. Ozempic, Saxenda... tal. E aí o paciente ele chega para mim nesse modismo, né? Porque, lógico, primeiro, segundo mês você emagrece lá de 15 a 16 quilos, porque deixa de comer, né? Então automaticamente reduz as calorias, porque não consegue comer pela medicação, e você acaba emagrecendo. E ele estava com essa medicação há 2 anos, não tendo mais resultado. Quando eu solicitei um exame de sangue, por que acontece? Muitos médicos eles nem pedem o que é necessário, porque eles não sabem fazer a reposição hormonal. E aí eu vejo, né, que médicos ele não pediu o que precisava ser pedido. Quando eu solicitei os exames de sangue, eu vi que esse paciente, ele não estava tendo resultado com a medicação porque o hormônio dele estava totalmente
lá embaixo, ele precisava alterar isso. E na alimentação também, ele não estava seguindo uma dieta, ou seja, ele estava só tomando remédio para emagrecer e não tinha mais resultado depois de uns 2, 3 meses, né? Em 2 anos gastando esse dinheiro, que quem sabe que essa medicação era muito cara, né? E aí, quando ele passou comigo, eu vi essa questão hormonal, já indiquei para passar com a doutora Aline também, que é a nutróloga, falei, pode passar que você tem que fazer essa parte hormonal e não é comigo. E na alimentação, só de ajustar a alimentação que ele não fazia, ele conseguiu reduzir 6 quilos. Ou seja, o médico ele não estava olhando a base, ele estava olhando o modismo, que é o que a maioria dos profissionais fazem, e não abraçou aquele paciente. Então, mais uma vez, tem que explicar ali o que tem deficiência, o que não tem, né? Por que ele tem que passar ali com a médica, tem que ser alguém específico mesmo. Eu mesmo atendo muitos médicos, é o que você falou, né? E também a questão de nutrição. Quando é no convênio, infelizmente, a gente não tem, assim, até porque eles ganham muito pouco, né? E aí eles também não têm essa questão, eu não tenho tempo, né? Tem que atender paciente em 10 minutos, 15. Você não consegue fazer nenhuma anamnese em 10, 15 minutos. Não consegue ali entrar, né, no paciente e conversar. No particular, não. Você tem ali 1 hora e meia que você se dedica àquela pessoa. Então, tem uma diferença mesmo. Mas eu tenho muito caso, assim, que eu faço de diagnóstico, né? Mas aí tem que precisar realmente de um médico para fechar esse diagnóstico. Mas eu já chego também a mandar carta para médico. Olha, a paciente tal tá com anemia, tal, precisa de um ferro intravenoso, doutora. A gente já fez 3 meses, exames, já fez reposição, ela não tá conseguindo fixar esse ferro. A senhora, por favor, pode prescrever intravenoso, tal? E tem médicos que batem de frente porque eles não aceitam que a nutricionista ali tá mandando, na verdade pedindo, né, solicitando com todo o carinho do mundo, que eu escrevo com toda a educação do mundo. E aí, quando surge o horário ali na agenda da doutora, eu já encaixo essa paciente, mas eu diagnostico muitas coisas. Colite, né, que é uma doença ali inflamatória também no intestino, já teve paciente que chegou chorando, gritando. Intolerância alimentar, então, muitas pessoas. E as pessoas que querem te encontrar, Bruna, como é que faz? Por exemplo, quero marcar uma consulta, quero ver as redes sociais, que eu sei que você vende por lá também. Conta como que as pessoas conseguem te encontrar hoje para poder marcar com você. A gente tem o Instagram da Nutromais, né, aqui do logo mesmo. Também tem um Instagram pessoal, que é o Bru Amaral Nutri. Eu atendo atualmente em São Caetano do Sul, através da Goiás, para quem conhece São Caetano do Sul, e também no modo online, né? Eu atendo muitos pacientes de fora, de Portugal, de Miami, de Boston, do Japão, inclusive, também, e de todo o Brasil. Então, eu atendo tanto online quanto no presencial. Certo. Tem algum telefone específico que você pode deixar depois para o pessoal? Sim, posso deixar aparecer na tela? Tá bom, beleza. Deixa sim. Legal. Poxa, o programa já mostra que você cuida, você tem uma responsabilidade de cuidado muito grande. As pessoas provavelmente que vão para outros lugares quando voltam, você já deu aqui um depoimento de que a experiência ou se assusta, ou acha que tem ali uma coisa que pode ser diferente, um mandão, e você adequa tudo isso, isso é muito legal. E quando tem uma médica também ali, ajuda, né? Porque talvez se você precisar de um exame ou alguma coisa, você não tem aquela barreira ou dificuldade de ter que mandar embora, vai fazer, depois volta, imitar, você já tem tudo ali para resolver. Exatamente. Então, acredito que isso é um dos motivos da clínica também ser bem sucedida. Mas falando em desafios, a gente passou por um período de pandemia, claro que tudo está sendo reestruturado agora novamente. Mas como foi para vocês passar a pandemia? E o que vocês fizeram para poder conseguir manter aí toda a questão de atendimentos, as pessoas preocupadas com a saúde? Como que foi esse trabalho? A pandemia foi um desafio muito grande para todo mundo, né? Ninguém esperava por isso. Eu me dei conta que o assunto era realmente grave quando falaram, né? A academia vai fechar, nada vai funcionar, mercado. Então eu falei, nossa, agora foi difícil mesmo, porque assim, no nosso caso, a gente, como é muito nessa questão do esporte também, não só da saúde, a gente dependia muito da academia abrir para as pessoas poderem voltar. Reduziu muito os pacientes, porém não deixaram de passar com a gente no online também. Né? Não todos, realmente alguns, principalmente por questão de ansiedade, ter essa necessidade ali de um aporte nutricional, médico junto, né, na medicina. Então, não faltou trabalho, porque realmente precisava ali de um aporte, né? Tinha pessoas realmente ficando muito ruins. Graças a Deus a gente não teve nenhuma morte, assim, de pacientes nossos. A gente não teve nenhuma piora, porque as pessoas acabam também melhorando esse quadro de saúde, de imunidade, então a gente não teve nada, nenhum paciente, assim. Teve um caso só de um paciente mesmo, por conta da medicação que foi dada no hospital, que ele acabou ficando ruim, mas não entrou em internação nada, a doutora Aline deu todo o aporte dela, médico também, mas a gente ficou muito nessa questão do online, teve, né, que gerar
essa revolução toda, né, de gente aprender a trabalhar também no online, porque antigamente era proibido e depois Sim. o nosso conselho liberou por conta disso, mas realmente reduziu bastante os pacientes. E eu tive muito caso de ansiedade, depois compulsão alimentar. Eu recebo muito paciente até hoje, né, depois de 2, 3 anos aí da pandemia, 2 anos, né, e que tiveram esse aumento de peso de 30 quilos, 20 quilos só na pandemia, que agora que a gente tá corrigindo isso também. Mas a questão da ansiedade pós-Covid realmente... Pegou muito, Nossa, né? muito. Eu tenho muito paciente, 90% ansiedade por conta dessa questão da pandemia. E esse mal da ansiedade, o que você vê assim que nutricionalmente falando e emocionalmente falando, até por conta do teu programa, qual que é a forma de lidar com isso e a pessoa poder se alimentar bem e isso afetar de uma forma positiva para que a pessoa diminua um pouco dessa ansiedade? Se essa pessoa ela tiver uma rotina, né? Porque normalmente eu vejo que a ansiedade vem muito mais por conta do trabalho do que tanto na parte emocional. Mas relacionamentos também trazem esse desconforto, né? Aí eu falo assim que o paciente ele tem que saber ter uma rotina. Todo dia vai ter trabalho para ele resolver. Então ele vai resolver vai aparecer outro, vai aparecer outro. Então se ele não se cuidar, ele vai adoecer e o chefe dele vai ficar sem aquele funcionário também. Então não vai ser legal para ninguém. Né? Então eu falo, você tem que colocar seu horário, estabelecer, porque a pandemia ela trouxe também o home, né? Então as pessoas que trabalhavam até às 6, normalmente elas colocam um trabalho que não, às vezes às 6 da tarde, né, para sair, ficam até 8 horas, 10 horas da noite trabalhando. Isso gera um desconforto emocional, porque a pessoa não consegue se relacionar ali com o parceiro ou com a parceira, não tem qualidade de vida com os filhos, fica sobrecarregado. Né? Então aí começa a vir essa ansiedade. Aí ansioso porque trabalha até mais tarde, não consegue dormir, não tem qualidade de sono, também gera esse estresse no cérebro. Então eu falo, tem que saber ter rotina. Né? Lógico, tem casos e casos, que tem contabilidade às vezes, ou bancário, que eu atendo bastante, que tem ali uma meta no final do mês, um fechamento para fazer. Mas ali é uma semana, não é? Mas é o que eu vejo muito, né? Com mais frequência, eles não fazem isso somente uma semana, essa sobrecarga. É o mês inteiro. Todo. Então eu falo, então assim, se não tem como resolver e não é uma coisa que é um projeto que vai ter término, você tem que se adequar. Então tem a rotina de acordar, fazer sua atividade física ou na hora que você acorda ou quando chega em casa, que tem preferências também de horário, né? Mas faça uma coisa por você para você ter qualidade de vida e saúde. E eu vejo muito isso. Normalmente as pessoas elas estão fazendo o trabalho de 3 pessoas, elas estão sobrecarregadas. Tem paciente minha que tem ansiedade e depressão e ela não tinha nada. Aí chega num limite que eu acabo falando, vale a pena pra você passar por isso? Não é melhor você, né, se especializar, tomar coragem, porque eu vejo que tem muita gente segura, né, de sair do trabalho e ter medo de não conseguir outro. E eu falo, tem uma hora que a gente tem que falar a verdade. Eu falo, isso tá acabando com a sua vida. Ou sai do trabalho, ou fala pro seu, né, que também não tá fácil, né, essa questão do emprego de funcionário. Chega no seu chefe e fala a verdade. Olha, eu preciso de uma equipe pra me ajudar. Não conseguiu? Tô indo embora. Pronto, vai aparecer essa equipe. Então você tem que tentar resolver o problema. No emocional também, não tá bem? Vamos fazer uma terapia em casal? Vamos se ajudar? Né? Vamos regrar os horários, tal? Vamos sair junto? Vamos deixar o filho um pouco com Você acaba alguém, virando uma né? terapeuta Exatamente. nutricional também, Exatamente. né? Que é uma coach. Hoje em dia a gente fala muito isso, né? Coach Apesar desse nome terapêutica nutricional. não ser muito bem aceito. Não, legal. Porque, na verdade, você acaba, né, quando é humanizado o atendimento, se encaixando como se fosse alguém da sua família ali, né, um amigo muito próximo. Então, você acaba não sendo só essa parte nutricionista. Você tenta também passar o que você já passou de vida, dar exemplo de outros pacientes para ela entender também que não é só com ela que acontece algum desafio, né, não é se colocar no lugar de vítima. E sim falar, vamos resolver o problema, porque você só tem 2 oportunidades, 2 né, chances. Ou você vai ser vítima para sempre e sofrer com isso, ou você vai falar, não tá confortável, eu preciso sair desse desconforto e resolver, né, encarar a realidade. Normalmente, quando o paciente ele encara a realidade, ele no trabalho, tudo dá certo. Que legal. O paciente, depois ele volta, ele fala, pô, consegui uma equipe. Ah, não, então saí desse trabalho, fui para um bem melhor. Tem que ter coragem ali e falar, cara, tá me fazendo mal, reconhecer isso, né? Porque eu falo, primeiro você fica mal no trabalho, depois isso reflete na sua saúde. E da saúde você vai ter doenças. E doenças graves, né? Porque a gente guarda ali e a saúde, o nosso corpo, ele não é uma máquina, né? Ele precisa ser cuidado também. Bom, ótimo. E, Bruna, conta pra gente como é que tá aí os projetos de futuro. Tem alguma coisa nova chegando? Tem algo que você tá visualizando aí que pode ser legal? Aí eu tô falando mais pensando, obviamente, em você como
como cuidadora da sua carreira e também pensando no ambiente que você trabalha, né? A nutrição vai evoluindo, você vai vendo cada vez mais tem tecnologia, né, inserida. Então, pensando na vida pessoal e profissional, como é que tá aí os projetos e se tá começando alguma coisa nova? Sim. Eu já cheguei o ano passado até, né, prestar mentoria para algumas nutricionistas, porque eu vejo muita deficiência. As pessoas, que nem da minha sala mesmo, 2 ou 3 pessoas que se formaram comigo são nutricionistas que atendem. As pessoas, elas são inseguras, porque a nossa faculdade, ela não dá a base realmente da clínica. Então, eu penso em trazer mesmo segurança para essas nutricionistas também, para atender. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de arrumar uma nutricionista que trabalha comigo e pensa do mesmo jeito, sabe? Você tem que treinar essa pessoa, né? Lógico. A pessoa, ela tem que estudar, ela tem que ir atrás também, não dá para entregar tudo de bandeja, né? Mas eu vejo muito assim, a gente tá perdendo para os médicos e para outros profissionais, porque as pessoas, as nutris, elas têm medo de atender, elas têm insegurança. Então, eu tenho um projeto, sim, de conseguir ensinar essas nutricionistas de um jeito legal, humanizado e prático, não em curso, e sim trazer elas para minha clínica. Pense em aumentar, sim, a clínica. Hoje em dia, também presto atendimento do materno-infantil, atendo crianças. Minha pretensão é ter uma clínica infantil humanizada também, que aí eu não posso falar muito o que eu penso, né? Senão vão roubar ali a minha ideia, mas é uma coisa que não existe aqui no Brasil e nunca vi em lugar nenhum, que também é uma maneira humanizada de atender a mãe, de atender a criança, né? Porque eu estudo o ser humano no geral. Então, eu falo que a alimentação não é quando você é adulto, é desde criança. Se você errou ali, tanto emocional quanto na alimentação, ele vai ser um adulto com muita dificuldade, tanto alimentar como emocional também. Então, o ser humano, eu falo que o adulto e a criança é exatamente igual. É que eu, como nutricionista, estudando, eu consigo ver que é exatamente a mesma coisa. Quando você come muito doce, você não quer fruta, a criança faz a mesma coisa e tal. Então, eu já atendo crianças, né, pequenas, eu falo que eu atendo todas as idades. Por quê? Porque como eu atendo muitos anos nutrição, as minhas pacientes, elas acabaram gestando, né, e elas queriam um atendimento gestacional também, que eu acompanhasse elas na gestação, eu acompanho muito gestante. E depois no pós-parto, onde a gente tem a maior dificuldade ali da mulher, a parte hormonal toda. E que faz todo sentido cansaço, desse processo ser humanizado, né? Exatamente. A pessoa se aproxima e confia, né? E eu falo assim também, nessa questão nutricional, a gente tem, infelizmente, a sociedade peca muito. Então, a mulher ela tem que voltar a trabalhar com 4 meses, com 6 meses. 6 meses é onde a criança precisa mais da mãe e do pai, porque é a introdução alimentar. Você errou na introdução alimentar, pronto, essa criança já vai ter dificuldade em várias questões dela nutricional. Né? Então, se fosse voltar com 8 meses, né? Mas aí, infelizmente, a questão do trabalho não é assim, né? Você tocou num assunto legal. Por que do 6º mês em diante é esse período mais importante para a alimentação, que é onde mais tem essa negligência, e não é nem por conta dos pais, que tem que voltar a trabalhar, etc e tal, e que tipo de problema isso pode ocasionar para a criança? É porque a criança, a gente sempre pede, né, solicita que realmente seja exclusiva a alimentação até o 6º mês. Até porque a criança ela nem consegue mastigar com 4 ou 5 meses, né? A gente observa, para quem tem filho, né, como eu, a gente consegue observar que 4 meses realmente é muito recente. Com 6 meses, até a Organização Mundial da Saúde, né, ela preza que se realmente a alimentação exclusiva, a amamentação exclusiva até 6 meses, e a partir do 6º mês a introdução alimentar. Só que a criança passou 6 meses com os pais, e depois de 6 meses você coloca na escola ou com um outro cuidador, ou seja, a criança ela tem confiança dos pais e depois ela tem que se virar sozinha para se alimentar. E essa parte é super importante nessa fase dos 6 meses, ela tá ali com alguém que ficou com ela o tempo inteiro para ajudar nela, porque ela tem a confiança, né, daquilo ali, porque você põe um alimento para criança de 6 meses, ela não sabe se é para brincar, ela vai pôr na boca, vai brincar, vai amassar, e aí a mãe tá ali ensinando, ou o pai tá ali ensinando, isso aqui é pra pôr na boca, isso é gostoso, isso daqui, tal. E hoje em dia a gente não vê isso, é sempre pai e mãe trabalhando muito, tal, deixa com o cuidador, deixa com a escola, tal, e não consegue ter essa parte super importante na vida da criança próxima, né. Legal. Você comentou que vai ter uma participação aí como apresentadora também. Sim, novidade. Podcast, televisão. Conta onde é que vai passar, sobre o que é, enfim, pra gente... vai passar no YouTube, né? Chama Por Trás do Jaleco. Vai estar disponível no YouTube. Já existe esse programa de um grande amigo meu, que é o Daniel, com outras apresentadoras. Lá não vou ser nutricionista, né? Mas a gente tem que entender dessa área da saúde, principalmente. Vão ter 4 apresentadoras. E a gente vai entrevistar todo mundo da área da saúde, psicólogo, médico, esportivo, né, atleta, justamente para mostrar essa parte da saúde e deixar as pessoas inteiradas. Vai aparecer na Band também, vai aparecer ali no YouTube. Vai ser semanal, né? Toda segunda-feira e reprise no domingo, no horário nobre ali, que é o horário do almoço. Poxa, que legal, hein? Projeto é o que? Uma segunda temporada? O que é? Ele vai voltar. Ele tinha tido a primeira temporada, parou e agora retorna
com algumas apresentadoras, né, que já faziam parte também, com pessoas novas como eu, que fui convidada, tive essa honra. E vai ser super legal, porque a gente vai estar falando a mesma língua, né? E passando a informação, que é isso que falta, né? Que eu falo sempre, as pessoas têm que ter informação. Hoje em dia a gente tem muita gente que fala o que quiser e outras pessoas que acreditam no que quer, né? Então, se a gente fala diretamente com um profissional da saúde e de um jeito fácil que a pessoa entenda, é bem legal trazer essa informação. Então, vai ser um projeto aí legal novo que eu vou iniciar agora no mês de agosto já. Legal. A gente está indo mais para a parte final. E tem sempre uma pergunta que a gente faz, que é o que move as pessoas a continuarem nesse propósito maior, né? Hoje, pensando em tudo que você vem vivendo, nas coisas que você trata como verdade para você, né? O que te estimula a estar estudando, a estar crescendo, a participar de programas, entrando em novas áreas? Qual que é o teu propósito maior? As pessoas, às vezes, elas desistem no meio do caminho, né? Por uma série de coisas. A dificuldade vem, a pessoa acaba sucumbindo. Sim. A gente sabe que fraquejar e sentir aquela dor, às vezes, uma semaninha aqui, outra ali, isso faz parte. Sim. Mas continuar é algo que você tem que ter ali um propósito que você enxergue na frente que é maior. Hoje, o que move a Bruna como profissional, como ser humano, a estar sempre se atualizando e participando de vários projetos para estar aqui onde ela está hoje? Eu falo que assim, acho que em toda área, a gente sempre pensa em desistir em algum momento, ou algum mês que aconteceu alguma coisa que não foi legal. Tem essa questão que passa, e se eu parar? Eu nunca pensei em parar, já pensei em falar, eu preciso renovar ou fazer algo que está faltando ali no mercado. Né? Porque é muito fácil, principalmente questão agora, né? Que nem a medicação. Medicação veio, todo mundo quer, tal, é milagroso e tal. Depois eu comecei a ver, é milagroso, 2, 3 meses. Aí as pessoas começam a ter consciência que não, que precisam de voltar para a base ali, que é treino e dieta, não adianta só a medicação, né? Tem, lógico, caso que realmente é necessário. Mas eu sempre, quando acontece esse boom de modismo mesmo, a gente dá uma desanimada, que fala, caramba, né, a pessoa quer coisa fácil, a pessoa não quer se dedicar. Mas o que me move a continuar são os resultados que eu tenho das pessoas que chegam e falam, você mudou minha vida, né? Eu melhorei 100% do que eu tava, eu sou outra pessoa hoje em dia, eu consigo competir. Para ter uma noção, é que eu vou falando e vou lembrando até de casos de pacientes, né? Teve um menino que ele chegou para mim, que eu atendo todas as idades, né? Eu atendi um menino de 14 anos. E a mãe dele era super rígida na alimentação, ela veio em consulta também, e o menino faz tudo que a mãe manda, ele é obediente, né? Ele treina taekwondo. E aí ele ficou assim, poxa, minha mãe quer que eu coma arroz integral, queria arroz branco e tal. E eu falei, mas teve resultado esse tempo que você começou a dieta da sua cabeça, né? Assim tal. Não tive resultado. Aí eu falei, vamos. Aí fomos pro projeto ali do programa de 3 meses, né? Que é o acompanhamento, né? Pra até ele ter um resultado que ele queira. E aí eu descobri, eu falei, não, volta a comer só arroz branco, é isso que você gosta? Ele falou, eu amo. Ou seja, ele começou a ficar animado, porque, poxa, ele pode comer o que ele gosta. E a deficiência dele, o que tá acontecendo? Ele tava tomando um suco, que era suco de caixinha, lotado de açúcar, e isso tava prejudicando ele, não era nem alimentação, ele comia super bem. Só que o suco de caixinha, que ele tomava duas caixinhas por dia, prejudicava na questão do rendimento dele nos treinos, né, e no emagrecimento também, que ele tinha que perder um pouco mais de peso para começar a competir. E logo no segundo mês, são 3 meses, no segundo mês ele chegou super feliz. Outra pessoa que eu falei, gente, o que aconteceu, né? Emagreceu tanto. Eu me assustei. Ele, você não sabe, fui convocado para a seleção brasileira de taekwondo para competir. Olha que legal. E um mês, né, que a gente teve de acompanhamento, de trocar. Ele comeu o que ele gosta, sabe? Ele não teve que fazer restrição e foi só uma adaptação porque ele estava errando num suco que ele não sabia que era cheio de açúcar. Então, ver as pessoas, assim, sabe, conseguindo alcançar o objetivo e se entregando de uma maneira legal e tendo resultado, para mim é o que me motiva todos os dias. Que legal. Não precisa ser traumático, né? A gente, quando ouve dieta, a gente vê a pessoa sofrendo, né? Sim, todo mundo tem esse pensamento, né? E você fala assim, pô, você pode comer uma coisa que você gosta e você pode ter resultado, por que passar por tudo isso, né? Exatamente. Bem legal essa parte do que a gente percebe com as pessoas que vêm aqui. Normalmente tem algum tipo de receio de no que continuar, que tipo de legado que eu quero deixar para as pessoas. Se a Bruna fosse falar assim sobre algo que ela gostaria de ser lembrada, passamos dessa, estamos lá com Deus, todo mundo feliz e deixei aqui um legado. Qual que é o legado que a Bruna quer deixar de fato?
para as pessoas. Sim. Que se eu for lembrado, eu quero que se lembre na área de nutrição, como ser humano, como eu acompanhei essas pessoas, dessa forma. Qual que é o teu legado que você quer deixar de fato? Principalmente, né? É que hoje eu falo que eu respiro nutrição, né? Lógico, quero ser uma boa mãe, quero ser uma boa esposa, né? Mas assim, no geral, né? Que a gente não pode mostrar para todo mundo tudo que você faz todos os dias, tá? Alguém que você queira ser, mas que eu quero ser uma pessoa lembrada, uma pessoa humana, uma pessoa que te ensine, uma pessoa verdadeira, né? E que Legal. tenha amor e traga amor para as pessoas ali, da maneira que eu trabalho com essa questão de nutrição, né? E que elas falam, caramba, ela foi minha melhor nutri, né? E eu aprendi muito com ela e consiga passar para outras pessoas, porque eu falo que às vezes uma pessoa passa e ela muda a família dela inteira. Mas eu falo assim, eu falo primeiro com os pacientes, eu falo parabéns pela sua atitude de querer mudança e boa sorte que você consiga mudar isso também na sua casa, com seu marido, com seu filho, que você vai ver a sua qualidade de família. E eu tenho pessoas assim que falam, minha família inteira mudou. Minha Caramba, família que inteira legal. treina, minha família inteira faz tudo, né? É muito legal essa questão, assim, essa parte. Essa é a sua verdade. Parabéns, parabéns. Obrigada. Muito bom. Pessoal, a gente está encerrando aqui mais uma vez. Obrigado pela presença de todo mundo. Você que vai assistir depois e você que está assistindo agora, compartilha com quem você ama, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Teve muita questão de qualidade aqui ligada à alimentação. Então, a qualidade de vida, a estilo de vida, a como você pode resolver problemas emocionais aliados à alimentação, aliados ao programa de treinamento, com uma profissional que é extremamente reconhecida. Tá? Então, acho que a gente pode abençoar a vida de outras pessoas compartilhando isso. E faça isso. Acho que você vai ter aí depois alguns depoimentos legais aí de pessoas que acabaram seguindo ou que foram impactados por isso. A gente encerra mais um programa. Gratidão a todos e até a próxima.